Ao interromper negociações, menino mendigo negro salva milionário de perigo surpreendente. O sol brilhava forte sobre a cidade, refletindo nos dedos reluzentes do prédio de Renato Moura, um milionário que não conhecia o significado de limites. Ele estava imerso em uma negociação obscura, cercado por homens com olhos frios e intenções traiçoeiras. Do outro lado da mesa, um dos seus sócios, um sujeito de voz rouca e expressão inquieta, piscava para o celular, enviando mensagens que Renato ignorava, absorto em sua luta por controle. A atmosfera estava elétrica, tensa como um fio prestes a se romper. E então a porta do escritório se abriu com um estrondo. Renato levantou os olhos e o que viu fez seu coração parar. Um garoto magro, de pele escura e olhar feroz, entrava apressado. Kaique, o nome que ecoou em sua mente como uma maldição. O garoto, sujo e maltrapilho, tinha algo urgente para dizer. As vozes ao seu redor ficaram indistintas. Todo o ritmo da negociação foi interrompido quando o menino gritou: Renato, eles estão vindo atrás de você! O pânico na voz dele era palpável, uma sirene que ressoava em seu peito. Os homens na mesa se entreolharam, surpresa e desdém estampados em seus rostos. Renato sentiu um nó na garganta. Kaique era um fantasma do passado, fruto de um amor proibido com Clara Mendes, sua amante que desaparecera anos atrás. Agora, aquele garoto, que ele nunca reconhecera, estava ali, e sua vida estava em risco. O que você sabe, garoto? Renato perguntou. Mas sua voz saiu rouca, quase inaudível. Sem hesitar, Kaique se aproximou, ofegante. Eles sabem do seu negócio. Estão prontos para te pegar. Ninguém vai te salvar. O som das palavras cortou a tensão no ar como uma faca. Havia algo genuíno naquilo. Uma urgência que Renato não poderia ignorar. O passado começava a emergir das sombras, revelando uma rede de mentiras que o ligava não apenas ao menino, mas também a Clara. O que ele havia feito para que Clara desaparecesse? O remorso o consumia. Os homens ao seu redor começaram a sussurrar, o murmúrio crescendo como uma tempestade. A sala parecia encolher, como se as paredes estivessem se fechando. Um deles finalmente se levantou, um sorriso cínico nos lábios. Você vai acreditar nesse mendigo, Renato? Ele é apenas um garotinho perdido. Mas Renato não viu um mendigo. Viu um fragmento de sua própria essência. Um filho que nunca aceitou. Diante da iminente traição, Renato sabia que precisava decidir. Poderia usar sua influência e dinheiro para se salvar ou também proteger Kaique e possivelmente Clara. A ideia de família o aturdia, misturando sentimentos de amor e culpa. O que ele faria agora? Justamente quando tudo parecia perdido, o garoto trouxe uma nova esperança à sua vida. Sem aviso, barulhos na rua ecoaram. Renato pressentiu que a emboscada estava se aproximando. Seus rivais à espreita. O tempo estava se esgotando. Kaique, sua presença silenciosa e intensa, observava. O olhar pesado de segredos, um manto de mistério envolto na necessidade de sobrevivência. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A tensão na sala crescia. Renato olhava para Kaique, seu coração acelerando a cada batida. Ele sabia que precisava agir, mas o peso do passado o mantinha preso. O garoto tinha vindo por ele, arriscando tudo, mas logo a dúvida se instalou. O que mais aquele garoto não sabia? E antes que ele pudesse questionar, a porta se arrebentou novamente. Desta vez com uma violência que fez o chão tremer. 3 homens entraram, todos vestidos de preto, com olhos frios e raivosos. Renato reconheceu um deles imediatamente. Victor, ex-aliado que se tornara um inimigo temido. Seus lábios se curvaram em um sorriso maléfico. Olha quem decidimos visitar, ele disse, a voz grave ressoando como um trovão. O medo cresceu como uma sombra na mente de Renato. O que você quer, Victor? Ele conseguiu perguntar, sua voz falhando. Os homens rodearam a mesa, controlando os movimentos como predadores. Você sabe, Renato, sempre achei que você tinha que pagar por ter me deixado fora do negócio. A menção ao negócio era um eco cruel do passado. Um ciclo que ele pensou ter fechado. O ambiente pesou com a nação não dita. E Kaique, o garoto, estava no centro dessa tempestade. Nesse momento, algo surpreendente aconteceu. Kaique, com um olhar determinado, deu um passo à frente. Você não tem coragem de tocar no meu pai. Ele gritou, a fúria se misturando com o medo e a urgência. A sala explodiu em murmúrios de incredulidade. Renato sentiu como se um balde de água fria tivesse sido jogado nele. Seu pai? Caleidoscópios de lembranças batiam em sua mente. Tudo o que ele pensava saber agora parecia um quebra-cabeça desfeito. O garoto não era só um traço de seu passado. Ele era parte de sua história, uma parte que Renato havia negado e agora não poderia mais ignorar. Victor, nos braços do desespero, cedeu um passo para trás em choque. Como assim, pai? Você está mentindo, moleque? O protesto foi instantâneo, mas a mão de Renato começou a tremer. Dúvidas começaram a assolar sua mente enquanto ele olhava para Kaique. A semelhança se tornava mais e mais evidente. Não posso ser seu pai. Isso é impossível. O desespero transparecia em seus olhos. Mas Kaique não recuou. Sua respiração era rápida, cheia de angústia. Como se a verdade estivesse prestes a rasgar a tela que envolvia suas vidas. Mas é verdade. Você me abandonou. Eu cresci sozinho. E agora eles estão aqui, Renato. Eles querem o que você roubou. A angústia na voz de Kaique cortou como uma faca. Os homens de Victor trocavam olhares, a tensão crescendo rapidamente. O som de passos apressados ecoou do corredor. Renato sentiu o coração acelerar. Ele levantou a mão como se tentasse interromper o curso da conversa. Mas o ódio de Victor estava borbulhando e a situação deslizava rapidamente para uma catástrofe. O espaço parecia encolher e o tempo estava escorrendo por entre seus dedos. E então, como um raio em um céu limpo, a verdade brutal veio à tona. Clara não havia desaparecido. Ela tinha sido levada, sequestrada por Victor, que usou isso como a moeda de troca em sua guerra por poder. Renato engasgou com a revelação. O impacto foi como um soco no estômago. Ele olhou para Kaique,
O garoto que ele nunca soube que existia, que agora reivindicava seu lugar. O que eu fiz? Ele sussurrou. A compreensão desmoronando a última parede de sua consciência. O que ele faria a seguir? O cenário se tornava mais confuso e trágico do que qualquer um poderia prever. O futuro diante deles agora era uma tapeçaria de escolhas difíceis. E à medida que os passos se aproximavam, uma dúvida cruel pairou no ar sobre o que realmente significaria proteger Kaique e talvez redimir sua própria alma. Renato estava paralisado. O ar parecia ter sumido. O que eu fiz? Ele sussurrou, essa frase cortando o silêncio afiado da sala. O olhar de Kaique não vacilou. A verdade estava ali, à frente deles, embora como um quebra-cabeça. Inacabado que fazia mais sentido a cada momento que passava. A lembrança de Clara o atravessava. Uma sombra do passado que agora parecia mais palpável do que nunca. Mas antes que ele pudesse dizer algo, um barulho intenso ecoou pela porta. Era um som de passos apressados, e não eram só os homens de Victor. Elo, a assistente de Renato, entrou na sala de repente. Ela respirava rápido. Seus olhos grandes e arregalados pareciam refletir pânico. "Renato, precisamos sair agora!" gritou, interrompendo a tensão crescente. E então, tudo desabou. O som de tiros começou a ecoar pelo corredor. Victor e seus homens congelaram. Renato, no entanto, não teve tempo para pensar. Ele agarrou Kaique pelo braço e puxou para trás, como um instinto primitivo de proteger. Elo fez o mesmo, seu rosto definido pela urgência. "Vamos agora!" Renato comandou, sua voz cortante. Era como se o mundo ao redor deles tivesse virado em uma cena de um filme de ação. As paredes vibravam com os ecos das balas e o chão parecia balançar sobre os pés. O olhar de Kaique estava cheio de confusão e medo. Ele ainda não conseguia entender que aquela cena acabara de se transformar em um pesadelo real. O que ele não viu foi Victor puxando uma arma. Sua expressão de raiva agora misturada com uma nova frustração. "Você vai se arrepender disso, Renato!" ele gritou, enquanto o pânico se espalhava como fogo. Renato e Elo correram em direção à saída, com Kaique colado a eles. Mas em um momento de caos, a porta se abriu novamente. Outro homem apareceu, vestido de forma impecável, com um olhar determinado. Era Miguel, o antigo sócio de Renato e um dos poucos que poderiam ser aliados em tempos de crise. Mas o que ninguém esperava era o que Miguel trazia consigo. Uma pasta cheia de documentos e uma verdade devastadora. "Pare, todos vocês!" Miguel gritou. Sua voz ganhava força em meio ao tumulto. "Eu tenho provas! Clara nunca sumiu! Ela está viva! E vocês estão todos numa armadilha!" O choque percorreu a sala como um relâmpago. Renato parou. Seu coração estava a mil e ele congelou no lugar. O peso daquelas palavras penetrava suas paredes emocionais, desvendando um novo mistério que nenhum deles aguardava. Clara viva? O que isso significava? Os homens de Victor recuaram momentaneamente, a confusão visível em seus rostos. Kaique, ainda segurando a mão de Renato, olhou para Miguel com um misto de incredulidade e esperança. "Isso não pode ser verdade", ele murmurou. Mas Miguel prosseguiu, sua voz agora mais suave, como se ele estivesse tentando acalmar uma tempestade. "Os documentos mostram que ela foi sequestrada por uma organização criminosa que está infiltrada em várias camadas do poder." Miguel respirou fundo, juntando coragem. "E Victor está no meio disso tudo."
O clima na sala mudou. A tensão que antes pressionava o peito de todos agora estava repleta de um novo tipo de expectativa, misturada ao medo. Renato olhou para Kaique e a verdade sobre quem ele era, quem poderia ser, começava a fazer sentido. Desesperadamente ele voltou a olhar para Miguel. Como você sabe disso? Onde está Clara? Sua voz tremia entre a esperança e a desconfiança. Miguel não respondeu, mas o olhar de determinação em seu rosto dizia mais do que palavras. E então, neste instante de revelações, uma nova série de tiros ecoou pelo corredor, mais perto do que antes. O que aconteceria com eles agora? O que mais poderiam descobrir nessa teia de mentiras, segredos e traições? Os passos se aproximavam, e Renato sabia que o tempo estava se esgotando. Cada segundo contava enquanto a verdade preparava sua última cartada. O futuro não era apenas incerto. Estava prestes a se desdobrar de forma explosiva e imprevisível. O som de passos apressados ecoou do corredor, e Renato, Elo e Kaique congelaram. O tempo parecia ter parado. A adrenalina pulsava em suas veias. Os homens de Victor, confusos, trocaram olhares nervosos. Era como se todos soubessem que estavam à beira de um abismo. Miguel, com a mão na pasta, parecia um farol em meio à escuridão. Eu posso provar tudo isso! Miguel insistiu, sua voz firme em meio ao caos. Mas Renato já estava lutando contra uma tempestade de emoções. Medo, raiva, confusão. Ele só queria proteção. Mas a verdade agora parecia mais complexa do que jamais imaginara. Então, tudo aconteceu num piscar de olhos. O barulho dos tiros voltou a ecoar pelo corredor, mas desta vez outro som se sobrepôs. Uma explosão estrondosa que fez as paredes tremerem e o chão se abrir abaixo deles. A porta se despedaçou e uma fumaça densa invadiu o espaço. O caos tomou conta. As pessoas gritavam e se empurravam, tentando encontrar uma saída. Saia da frente, Renato gritou, puxando Kaique e Elo para mais perto, enquanto a fumaça envolvia suas pernas. O que estava sendo revelado se tornava um pesadelo visível e palpável. Os homens de Victor estavam perdidos. O plano deles, que parecia tão sólido, agora se desfazia em um mar de confusão. Vamos! Leu-se nos olhos de Renato, apenas uma fração de segundo, antes de mais uma série de explosões irromperem do lado de fora, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Mas no meio desse desastre, uma sombra emergiu da fumaça. A figura de Clara. Ela estava ali, com os olhos determinados e seu corpo marcado por ferimentos. As palavras fugiram de Renato. Ele sabia que algo não estava certo. Clara, ele chamou, engolindo o nó que crescia em sua garganta. Ela olhou diretamente para ele, mas havia algo em seu olhar que era difícil de entender. Renato, eu não tenho muito tempo, Clara gritou, a intensidade de sua voz cortando o barulho como uma faca. Você precisa entender. Este não é apenas uma batalha entre você e Victor. Há algo maior em jogo. A última coisa que você precisa fazer é me deixar, Clara. Ele implorou, o desespero crescendo a cada segundo. A visão dela era um raio de esperança, mas ao mesmo tempo, a incerteza cipava um medo profundo em sua mente. A presença de Clara fez com que Kaique olhasse para ela em choque. A verdade prestes a se desdobrar. Você é minha mãe? A pergunta vazou, a voz tremendo de confusão e mágoa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A sala que antes vibrava com agitação agora estava
paralisada. Clara, sem palavras, deu um passo à frente. Mas o olhar que ela lançou em Renato foi profundo e revelador. Kaique não é só seu filho, Renato. Ele é também um peão nesse jogo. E as peças estão se movendo. Nesse momento, um dos homens de Victor, que havia recuado, avançou de forma abrupta. Viu? Eu disse que você era um problemático. Ele gritou para Victor, que parecia ter perdido seu controle. Cale-se, todos vocês! Victor rosnou, o pânico tomando conta. De seu semblante, como se o mundo estivesse se desmoronando sobre sua cabeça. E então, a reação que ninguém esperava. Clara olhou para Kai com lágrimas nos olhos. Por favor, Kai, a verdade precisa ser revelada. Não posso protegê-lo do que está por vir. Corações se aceleraram no silêncio tenso que se seguiu. Kaique virou de um lado para o outro, sua mente trabalhando para conectar as peças. E então, como se uma bomba tivesse explodido atrás deles, Miguel colocou a pasta no chão, abrindo-a. Eu tenho todas as provas. Não podemos mais viver em mentiras. A sala se esvaziou rapidamente em murmúrios, e as revelações começaram a jorrar. Mas não era apenas Clara e seus segredos. A verdadeira razão do cativeiro. As alianças inesperadas. O colapso. Do que Renato achava que sabia. Era um labirinto de verdades prontas para serem desvendadas. E nesse instante, Renato percebeu algo devastador. A vulnerabilidade que ele tanto temia estava prestes a ser sua única salvação. A pergunta apunhalava seu coração. O que mais estava escondido? Tanto no passado quanto no presente. Quais laços místicos entrelaçavam todas aquelas vidas perdidas e revertidas? O que havia sido um simples embate de interesse agora se tornava uma guerra de segredos. E cada minuto contava. O caos e a fumaça se tornavam opressivos. Ele precisava correr, mas, ao mesmo tempo, as revelações o deixavam em estado de choque. O vento mudava a direção, e Renato sabia que a tempestade estava apenas começando. Um novo dia à espreita na esquina, trazendo consigo verdades que poderiam consumi-lo. E então ele se perguntou: quem mais estava envolvido nisso tudo? A resposta viria com as sombras. Claro, aqui está um novo capítulo seguindo suas instruções. O som de passos apressados ecoou do corredor e Renato, Elô e Kaique congelaram. O tempo parecia ter parado. Os homens de Victor, confusos, trocaram olhares nervosos. Miguel estava ali, a pasta entre as mãos, mas as palavras de Clara reverberavam na mente de Renato. Uma verdade que ele mal conseguia processar. Qual era a conexão real entre eles? A tensão crescia e a adrenalina pulsava nas veias deles. Clara, você está viva? A pergunta escapuliu da boca de Renato, quase como um sussurro. A sala estava em um caos silencioso. Todo mundo esperando uma resposta. Mas o tempo parecia se arrastar. Kaique, ainda em choque, olhava para a mãe com os olhos cheios de esperança. Sim, mas não é como você pensa. Clara disse, sua voz trêmula, quase quebrando sob o peso da revelação. Eu nunca desapareci por vontade própria. Eles me sequestraram. E a verdade sobre quem eu sou é muito mais complicada do que você imagina. Renato começou a entender que as coisas estavam mais enredadas do que esperava. Eles? Quem são eles? A frustração pulsava em suas palavras, enquanto ele tentava juntar as peças daquele quebra-cabeça. Miguel parecia tenso, mas não se soltava do que tinha em mãos. Esperem, eu tenho provas. Essa organização. Eles infiltraram-se em tudo.
Clara estava escondendo isso para proteger você, Kaique. Miguel disparou a urgência em sua voz, fazendo todos na sala se moverem um passo à frente. Mas antes que pudessem refletir mais, uma série de tios foi ouvida lá fora, seguida de gritos e alarmes. O caos explodiu dentro do escritório e todos começaram a se mover, buscando escapar daquela prisão de fumaça e pânico. "Corra!" Elô gritou, puxando Kaique pela mão. Então, tudo se transformou em um borrão. Renato se virou, procurando Clara, mas encontrou apenas a sombra de uma figura na fumaça que começava a clarear. Quando a poeira assentou, ficou ali, parado. Clara estava caída no chão, uma expressão de dor e determinação em seu rosto. "Clara!" ele gritou, correndo até ela. O coração de Renato disparava. Ele estava tão perto, mas a realidade era um pesadelo kármico. O que estava acontecendo? Clara não era apenas uma vítima. Havia algo mais. Renato, sua voz era baixa, mas suas palavras não eram fracas. Tem algo que você precisa saber. Eu não sou apenas a sua amante ou a mãe do Kaique. Eu sou parte da organização e a minha verdadeira missão era proteger você de mim mesmo. Um estalo percorreu a sala, como se cada um dos presentes tivesse sido atingido por um raio. O quê? Renato mal conseguiu processar. Suas memórias eram uma linha de tempo distorcida, e a revelação parecia cortar sua mente como uma faca afiada. Como assim? Ela respirou fundo, aparente dificuldade visível em cada inalação. Eu não fui sequestrada. Eu fui infiltrada. Eu trabalhei para eles. No meu coração, eu queria te proteger. Mas eles têm algo que você precisa e que eu nunca consegui tirar deles. Aquela bolsa que Miguel trouxe. É o que eles desejam. A chave para tudo. O choque foi profundo. Por um momento, Renato se sentiu vagamente, como se estivesse assistindo a um filme do qual não fazia parte. Kaique olhava as duas figuras que lhe eram tão preciosas. Seu pai e sua mãe, agora reveladas como peças de um jogo muito maior. Antes de qualquer um pudesse processar aquilo, uma nova explosão sacudiu o chão sob eles. O teto começou a desabar, e tudo que Renato conseguia pensar era em proteger Kaique. Ele agarrou o garoto pelo braço. "Precisamos sair! Agora!" "Mas e Clara?" o menino gritou. As lágrimas começando a se formar nos olhos. O pânico fez a voz de Kaique tremer. "Ela vai ficar bem." Renato prometeu, mas não tinha certeza. O som do colapso se intensificava e o caos reinava. Miguel desviava objetos que caíam e a luz agora tremulava. Tudo estava se movendo tão rápido que Renato mal podia ouvir seus próprios pensamentos. E então, a verdade furiosa se impôs como uma serpente rastejando na escuridão. Clara não era apenas uma mulher perdida. Ela havia sido traidora e protetora ao mesmo tempo. E o que mais haveria escondido no abismo daquela organização? O mais horrível é que ele ainda a amava profundamente, mesmo sabendo o que ela era. "Você precisa decidir, Renato." Clara gritou, a voz se perdendo na confusão. "Você pode confiar nos seus sentimentos, ou se perder nas sombras." Renato olhou para Kaique. Por um breve momento, tudo o que ele sabia sobre amor, lealdade e verdade estava mudando. A pergunta que pairava no ar: quem era realmente Clara? E o que eles fariam agora? Ele estava entre o amor e a traição. Os escombros começavam a se acumular. O tempo estava se esgotando. Com um último olhar para Clara, que parecia tão vulnerável, mas ao mesmo tempo
tão forte. Renato tomou uma decisão que mudaria tudo novamente. Ele puxou Kaique para fora do escritório. E enquanto a fumaça se erguia, as perguntas ecoavam em sua mente. Vamos descobrir a verdade, mesmo que ela queime. Renato puxou Kaique pelos braços, suas palmas suadas se entrelaçando. A fumaça dançava ao redor deles. Cada passo que davam parecia um grito de urgência na atmosfera pesada. O barulho do caos ecoava. Mas ele só conseguia pensar em Clara, caída no chão, e no que suas palavras significavam. Vamos, Kaique! Precisamos sair, ele ordenou, sua voz carregada de desespero. Mas antes que eles pudessem correr, Clara gritou de novo. Espere, você precisa saber tudo! Renato hesitou, os instintos em conflito. Ele olhou para trás. Clara estava pálida. Os olhos cheios de uma dor profunda, mas havia um fogo neles, uma vontade de lutar. Eu sou parte deles, mas não da maneira que você imagina. Eu sempre quis te proteger. Proteger? De quê? A incredulidade na voz de Renato queimava como um ácido. Você me traiu! Você nos traiu! A dor de saber que a mulher que amava alimentava o inimigo era insuportável. A tensão era palpável. Não, você não entende. Eles estão depois de uma coisa muito maior do que imaginaram. Clara explicou, sua voz tremendo. Eu sou uma peça-chave. Eles precisam de mim para acessar informações que podem mudar tudo. Miguel, ainda com a pasta em mãos, olhou para eles. Renato, ela fala a verdade. O que está em jogo não é só Clara ou Kaique, é muito maior. Tem uma conspiração que envolve pessoas poderosas. E então, como se o destino tivesse decidido que não era hora de esperar, a porta do escritório explodiu em pedaços. Um grupo de homens armados invadiu o local, suas armas em punho. A gritaria se intensificou e momentos depois, um dos homens disparou. O som do tiro cortou o ar como uma lâmina. Clara se lançou na frente de Renato e Kaique. Clara! A voz dele foi um grito desesperado, mas já era tarde demais. O impacto da bala a atingiu e ela caiu no chão, uma expressão de incredulidade estampada em seu rosto. Não! Kaique gritou, segurando a mão da mãe, seus olhos se enchendo de água. Renato sentiu seu coração parar. O mundo ao seu redor tornou-se um borrão. Os homens armados estavam atordoados. O que tinham planejado havia se transformado em um massacre. O caos gerado pela morte de Clara gerou um silêncio terrível. Um momento em que o tempo parecia paralisado. As emoções ferviam dentro de Renato. Um turbilhão de dor e uma raiva avassaladora. Ele se virou devagar para enfrentar Victor, o ex-aliado que agora estava ali, tão perto. O que você fez? Renato rosnou, seus olhos ardendo de fúria. Você é um monstro! Mas Victor apenas sorriu, uma frieza em seus olhos. Você não percebe que era essa a ideia? Me dar uma chance de limpar-se a caminho e deixar tudo a cargo. Clara se sacrificou. Não, não foi uma escolha, Renato gritou, sua voz ecoando na sala. Mas a distração já havia se instalado, e o que todos não perceberam foram os passos rápidos se aproximando na porta de trás. Miguel, com uma determinação incontida, gritou: entrem! E ele, com a ajuda de Elô, começou a empurrar o grupo em direção a uma saída que ninguém esperava. Impulsionado pelo instinto, Renato puxou Kaique e avançou. Mas assim que atravessaram a porta, um estrondo ecoou. Outro grupo de homens estava ali, prontos, armados até os dentes. No entanto, tudo se desenrolava rápido demais para processar. O que deveria ser uma fuga
se transformava em um pesadelo incontrolável. Clara está morta. Kaique choramingou, sua voz quebrada pela dor. Cada palavra era como um golpe no coração de Renato. Ele tentava puxá-lo para frente, mas a realidade estava dilacerando seu ser. Mas antes que pudessem ceder ao desespero, o ambiente pareceu absorver toda a intensidade. Um homem, diferente dos outros, surgiu. Sua presença imponente quase paralisou Renato e Kaique. Era Marcos, um velho amigo que ninguém mais esperava. Vê, o que está acontecendo aqui? O que você fez, Renato? Ele olhou para Clara no chão e seu rosto se transformou. Marcos, ajudem-nos! Elô gritou, mas a expressão no rosto de Marcos congelou a súplica no ar. Não posso, ele respondeu, sua voz pesada de pesar. Clara não é quem vocês pensam que ela é. Na verdade, ela estava a serviço de mim e tem planos para manipulá-los a todos. O impacto das palavras cortou mais do que qualquer tiro. Renato ficou paralisado. A verdadeira essência do horror se desenrolando diante de seus olhos. O que ele soubera até então começou a colapsar como um castelo de cartas. Você está mentindo! A incredulidade transparecia. Mas Marcos se aproximou e revelou um símbolo em seu punho que fez o sangue de Renato congelar. É um emblema da organização secreta. Enquanto Clara sangrava no chão, a verdade mais sombria começava a emergir da escuridão. Vocês nunca deveriam ter confiado nela, ou em mim. Os olhares se entrelaçaram, a confusão se disfarçando em um manto de desteito e simbiose. E assim, o jogo de traição e reviravolta atendeu ao seu clímax absoluto. E o que agora viria a seguir? Enquanto o caos se instalava, Renato se deparou com o abismo de segredos e traições que nem mesmo imaginara ser possível. O labirinto de mentiras estava apenas começando. Enquanto Renato levava Kaique em direção à saída, a sala ainda vibrava com a tensão do que acabara de acontecer. O murmúrio dos homens armados ecoava em seus ouvidos. Mas as palavras de Clara pareciam ressoar mais alto. Ela estava a serviço de mim. Tem planos para manipulá-los a todos. O que isso significava? A ideia de Clara como traidora estava martelando na cabeça dele. Mas havia algo mais. Algo que não se encaixava. Miguel olhou para eles. Sua expressão era uma mistura de preocupação e urgência. Precisamos sair agora. A adrenalina pulsava por suas veias. Mas quando eles estavam prestes a cruzar o limiar da porta, um grito atravessou o ar. Clara! Kaique se virou abruptamente, arrancando-se do braço de Renato. Mas um tiro disparou em direção a eles. E tudo se congelou novamente. Era como se o tempo tivesse parado. O som da bala ecoando e a fumaça se espalhando tornaram o ambiente surreal e opressivo. Renato gritou, Kaique, não! E se lançou em frente ao garoto, mas a bala não o atingiu. Em vez disso, Clara se interpôs entre eles. A fraqueza em seu olhar contrastava com a feroz determinação que sempre teve. Corra! Ela gritou. Mas Renato só conseguia ver o desespero em seus olhos. Uma explosão de fogo e fumaça preencheu a sala e Renato teve que se afastar. Ele sentiu a pressão crescendo em seu peito, sentindo que a realidade estava se desmanchando aos seus pés. Não, ele simplesmente não poderia aceitar. Naquele momento, a verdade não parecia real. Aquela mulher que ele amou, a mãe do seu filho, agora era uma estranha. 2 homens armados,
agora conscientes da confusão, cercaram Clara. Ela já estava caindo, lutando contra a dor e a traição, enquanto Kaique se afundava em um mar de emoções. A impotência tomando conta dele era um golpe profundo. Mãe! A palavra saía como um sussurro, um lamento no meio do clamor. Então algo inesperado aconteceu. Clara, com um último lampejo de força, puxou um pequeno dispositivo de dentro de sua blusa e ativou. Uma luz intensa preencheu a sala e, de repente, uma porta sutil, mas claramente marcada pelo símbolo da organização, se abriu na parede oposta. Vocês precisam ir! Sua voz, agora mais grave, ecoou. Renato hesitou. O impulso emocional o segurava no lugar. Mas ele precisou reagir. Agarrou Kaique pela mão. Vamos! E enquanto eles corriam em direção à porta, outra surra de realidade uivou. Clara, com uma expressão de alívio e dor, gritou novamente. Não olhem para trás! Mas, inevitavelmente, eles viraram-se. O que Renato viu foi um espetáculo de horror. Clara foi cercada por sombras, seus olhos perdendo a luz enquanto se tornavam um alvo. Então tudo se desfez em fumaça. Uma névoa espessa rodeava o local, oculta em gritos abafados. Dessa forma, abriram-se mais perguntas. Quem era realmente Clara? O que ela tinha a ver com tudo isso? As revelações estavam emaranhadas e a mente de Renato girava. O amor que sentia se confundia com a traição clara diante de seus olhos. Não havia mais tempo para hesitar. Ele empurrou Kaique pela porta. Fugindo, Renato sentiu que a atmosfera ao seu redor se tornava mais pesada. Enquanto corriam, um eco do que deixaram para trás reverberava em sua mente. A luz na sala que eles deixaram para trás agora era um símbolo do passado que não poderia ser ignorado. E então a verdade o atingiu como um murro. Um instante aterrorador que paralisou seu coração. E se Clara não fosse a única com segredos ocultos? Algo em Kaique estava diferente. Ele não estava apenas reagindo ao que sabia. Quando Renato lançou um olhar para o filho, as lágrimas escorriam pelo rosto do garoto. Mas havia uma centelha de determinação em seus olhos. Pai, ele disse, sua voz firme, tem mais sobre mim que você precisa saber. O que ele quis dizer? O que mais havia escondido? O ar pesava entre eles como um manto de mistério. Renato se sentiu tonto, como se a conexão que sempre acreditou existir entre eles estivesse desmoronando. Tudo estava mudando tão rapidamente. Clara tinha sua história e agora Kaique, seu próprio filho, estava prestes a revelar algo que podia virar tudo de cabeça para baixo. Kaique, o que você quer dizer? A urgência e a confusão invadiram a voz de Renato. Os dois pararam. As balas e gritos de fundo, agora só um eco distante em um mundo que parecia girar descontroladamente. E com um último olhar para o que deixaram para trás, eles perceberam que a verdade estava apenas começando a desabrochar. Uma nova pergunta emergiu em meio ao caos. O que realmente unia Clara e Kaique naquela teia de mentiras? Enquanto o futuro se tornava nebuloso, a descoberta estava apenas à espreita. Enquanto Renato levava Kaique em direção à saída, a sala ainda vibrava com a tensão do que acabara de acontecer. Pai, disse Kaique, sua voz tremendo, tem mais sobre mim que você precisa saber. O coração de Renato disparou. O menino parecia mais confuso do que nunca. E essa nova revelação pesava no ar entre eles. Kaique, o que você quer dizer? Renato perguntou, a urgência crescendo. Sem esperar uma resposta, um eco de passos apressados se aproximou. Um grupo de homens armados invadiu a sala, e o instinto de sobrevivência de Renato gritou para ele avançar. Vamos!
Ele puxou Kaique, mas o garoto hesitou, os olhos fixos num ponto atrás deles. Quando Renato se virou, seu coração parou. Clara estava se levantando, com o olhar fixo, mais forte do que nunca, e um sorriso enigmático dançando em seus lábios. Não se preocupem com isso, disse ela, a voz suave, mas firme. A verdadeira batalha está apenas começando. Renato sentiu um nó na garganta. Clara, o que você está fazendo? Você precisa sair. Ele sabia que o passado deles estava em jogo, mas não entendia as intenções dela. Era como se ela estivesse no controle da situação, e isso o deixava paralisado. Escutem, a organização precisa de vocês. Clara insistiu, avançando com passos firmes em direção aos homens armados que o cercavam. Eu tinha que fazer isso. É a única maneira. Miguel, ainda ao lado deles, olhou para Clara com confusão. O que você está falando? Sua voz soava como um eco de incredulidade diante da transformação que estava acontecendo. Eu sou a chave, Clara respondeu, agora com fervor. Eu e Kaique temos ligação com eles. Não sei como, mas é verdade. O ar parecia estático enquanto suas palavras se acomodavam na mente de Renato e Kaique. Suddenly, a luz brilhante emanou do dispositivo de Clara e uma onda de energia percorreu a sala. Vocês estão prontos para descobrir a verdade? Ela gritou. E então a sala tremeu. Os homens armados hesitaram, confusos pela repentina mudança de cenário. E então, tudo aconteceu em um instante. Clara sorriu, acenando para Kaique, e um burburinho de alarme preencheu o ambiente. Eu sempre soube que vocês eram especiais. A intensidade nas palavras dela criou um espaço de dúvida, até que um homem do lado de fora disparou uma bazuca contra a sala, e a explosão fez o chão tremer sob seus pés. Renato gritou enquanto tudo ao seu redor se transformava em um inferno de fumaça e gritos. Ele estava incrédulo, preso entre a necessidade de salvar Kaique e a visão de Clara, agora envolta em luz. Mãe! Kaique gritou em choque. Quando a fumaça começou a se dissipar, uma visão de horror se revelou. Clara estava caída no chão. A energia agora fluindo dela em ondas pulsantes. Não pode ser! Renato murmurou, um pânico crescendo como um furacão. Clara! Para seu horror, Kaique, ainda paralisado, começou a mudar. O menino estava se contorcendo estranhamente, como se algo estivesse despertando dentro dele. Pai, eu não posso, eu sou... Sua voz se desfez em grito de dor, e Renato se viu incapaz de agir. Um poder sinistro começou a emanar de Kaique. E de repente, o menino se levantou, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Eu sou a ligação, ele gritou, sua voz ecoando como um trovão. O impacto das palavras era como uma bomba. O que você quer dizer? A pergunta queimava nos lábios de Renato. Eu não sou apenas seu filho, eu sou parte da organização, Kaique revelou. E a verdade batia nos corações deles como uma maré. A sala estremeceu novamente. Mas desta vez, a luz que surgiu do corpo de Kaique era ofuscante. Renato ficou paralisado. Ele olhou para o filho, então para Clara, que agora se debatia entre o que significava ser mãe e o que realmente ocorreu em suas vidas. Você tá dizendo que Kaique é uma peça importante nessa guerra? Sim! E precisa de vocês a todo custo! Clara respondeu, sua voz agora cheia de emoção. Renato queria entender. Tudo o que acreditava estava sendo desvanecido por essas palavras que pareciam flutuar no espaço entre eles. As verdades deles foram consumidas por um emaranhado de segredos que não sabia que existiam. E antes que pudesse processar tudo isso, outra explosão ressoou. A porta se despedaçou
e mais homens armados invadiram o espaço. O campo de batalha estava se formando. O futuro não era mais apenas sobre eles. Era uma guerra que se aproximava, onde os relacionamentos estavam prestes a serem testados como nunca antes. Enquanto a realidade desmoronava, uma pergunta persistia em sua mente. Será que a única esperança deles estava realmente na continuidade dessa luta ou em suas próprias vidas? O caos se desenrolava à sua frente. A dúvida e a certeza se misturavam. Eles precisavam escapar, mas a verdade que agora tomava forma poderia ser a única saída ou a causa da destruição total. O caos se desenrolava à sua frente, como uma tempestade prestes a invadir o porto. Renato estava paralisado, as informações girando em sua mente como um furacão. Clara, caída no chão, e Kaique, agora revelando que era parte da organização. O peso das verdades começava a esmagá-lo. Você é parte deles? Ele murmurou, a incredulidade tingindo suas palavras. Sim, pai, eu sou. Kaique gritou, sua voz à beira do desespero enquanto os homens armados se avançavam. Mas não como você pensa. E tenho habilidades. Eles me escolheram. O garoto estava agarrado a um poder que Renato mal podia compreender. Ele queria avançar, proteger o filho. Mas o que isso significava? Para quem ele estava lutando verdadeiramente? Kaique, não! Renato implorou. Mas a luz que emanava do garoto parecia puxá-lo para um abismo desconhecido. E quando tudo parecia desmoronar, um grito cortou o ar. Foi como uma lâmina afiada, penetrando a confusão. Clara, com uma força incrível, levantou a mão e apontou para a direção da porta. Saia daqui! É a única chance! Mas então, um homem de terno escuro os alcançou, um sorriso malicioso nos lábios. Era Marcos. Vocês acham que podem escapar tão facilmente? Ele zombou, seu olhar se fixando em Clara. Quando o jogo acaba, a verdade vem à tona. E enquanto todos na sala congelavam, ele retirou um dispositivo pequeno de dentro do casaco. Uma pequena caixa de controle que pulsava com uma luz vermelha. Marcos, você não pode! Clara começou, a voz falhando. Mas as palavras foram sufocadas pelo silêncio pesado que caiu sobre todos. Renato sentiu seu coração palpitar, um nó na garganta que quase o fez desmaiar. O que você está fazendo? Ele gritou, desesperado. Estou apenas garantindo que todos saibam a verdade, especialmente você. A risada de Marcos ecoou na sala, fria e cruel. E então, numa fração de segundo, ele pressionou o botão na caixa. Uma onda de energia azul disparou pela sala, atingindo Clara em cheio. O que aconteceu em seguida foi como um pesadelo tomando forma. Clara não apenas parou, ela foi lançada para trás e uma energia vibrante envolveu seu corpo. Ela começou a brilhar, iluminando toda a sala como uma estrela cadente, antes de ser engolida pelo facho de luz. Clara! Renato gritou, mas não havia como alcançá-la. Ele estava paralisado, um espectador da cena horrenda enquanto Clara desaparecia. E quando a luz se dissipou, o ambiente ficou em absoluto silêncio. Kaique estava em choque, suas mãos tremendo enquanto ele olhava para o vazio onde sua mãe estava antes. Não, ela não pode ter ido. Kaique sussurrou, lágrimas deslizando pelo seu rosto. O garoto estava agora no limiar da desesperança, e isso cortou o coração de Renato. E então, o inesperado. Uma sombra emergiu da luz que agora se estabilizava no centro do local. Não era Clara, mas uma figura que Renato nunca havia visto antes. Era uma mulher, com longos cabelos escuros e olhos penetrantes,
que exalava uma aura energética. Eu sou Lúcia, ela declarou, a voz firme. E a verdade é ainda mais complexa do que vocês acreditam. É você, Renato questionou, ainda em estado de choque. Eu sou a guardiã dos segredos que vocês não conhecem. E o que aconteceu com Clara não é um fim, mas um começo. As palavras dela causaram efeito dominó nas emoções de Renato e Kaique. A esperança e o medo se misturavam, criando uma tensão palpável. Você está dizendo que ela está viva? Kaique perguntou. O fervor na voz, um lampejo em meio ao seu desespero. Está, mas o preço que ela pagou por sua liberdade é alto. Vocês precisam agir rapidamente, ou tudo o que amam será consumido. A urgência na voz de Lúcia tinha um peso que empurrou Renato para a frente. Com uma nova determinação, ele olhou para Kaique, que ainda processava a revelação. Precisamos salvá-la. Precisamos descobrir como. E enquanto o terror se dissolvia na ação, uma nova preocupação surgiu. Ainda havia homens armados a girar ao redor, mas um novo foco agora se formava. Lúcia começou a se mover para a saída. E Renato seguiu. Mas antes que ele pudesse processar tudo, outra onda de energia percorreu o ambiente e o chão começou a tremer. A escolha de vocês moldará o futuro. Lembrem-se, o que é verdade pode não ser o que parece. As palavras de Lúcia ecoavam enquanto o desespero se instalava. Renato segurou a mão de Kaique, sem certeza do que estava prestes a acontecer. O que mais estava escondido nas sombras? E enquanto o chão se dividia sob seus pés, a pergunta crucial pairou no ar. Eles estavam destinados a se tornarem heróis ou vítimas de uma verdade maior? A luz ofuscante os engoliu. E no momento seguinte, Renato e Kaique se viram em um novo cenário. Mas a inquietação permanecia. O que realmente significava essa nova realidade? Que segredos ainda estariam à espreita? Renato e Kaique se viram no centro de um turbilhão, enquanto os guerreiros da verdade se preparando para o embate final. A imagem de Clara desaparecendo em toneladas de mistério ainda ardia nos corações deles, uma cicatriz cravada na alma. Precisamos sair. Mas não havia como ignorar a conexão que surgira, que aprofundava a relação deles de uma maneira que ele nunca antecipara. Pai, você não entende, Kaique começou, a emoção transformando sua voz em um misto de raiva e dor. Eu sou mais do que você pensa. O que Clara fez era parte do plano. As palavras do filho ressoavam, mas não faziam sentido. As verdades que Kaique estava prestes a revelar, no entanto, eram maiores do que qualquer mágoa pessoal. Um rugido distante acordou a realidade deles. Os homens armados se aproximavam, sedentos. Desculpe, Kaique, agora não é hora. Renato cortou, puxando o garoto para um corredor escuro que emergia à sua esquerda. A adrenalina pulsava em suas veias, mas o nó na garganta de ambos era inegável. O amor de um pai se entrelaçava com o peso do desespero e da confusão. Se eles chegarem até nós, será o fim. Renato sussurrou, os batimentos no peito estrondando. Ele sabia que sua missão eleva-se das cinzas de promessas quebradas, e a verdade esperava por eles como serpente escondida nas sombras. A corrida foi uma dança entre passado e presente. A memória de Clara energizando seus passos. Uma imagem tão vívida, tão amada. Mas agora, um misto de traição e amor.
O desespero os guiou até uma saída. E quando chegaram a um espaço aberto, a visão diante deles era um mar de luz e caos. Mas no meio daquele turbilhão de gente e gritos, eles encontraram Lúcia novamente. Rápido, venham! Lúcia gesticulou, a urgência em sua voz cortando a confusão. Temos que fazer isso juntos! Mas a intensidade se desdobrava além do entendimento. A luta tinha que ser enfrentada em conjunto. Mas as verdades estavam prestes a desmoronar. Kaique, você é parte dessa guerra. Sua conexão é vital. Lúcia insistiu, enquanto a fumaça ainda envolvia o ar ao redor deles. Sem você? Palavras de Lúcia fez com que Kaique hesitasse. Eu não sei se estou pronto. O medo se misturou com insegurança, batendo no fundo da alma de Renato. E em uma fração de segundo, enquanto os ecos das balas ressoavam ao redor, uma nova determinação tomou forma. Nós enfrentaremos isso juntos. Kaique, você não está sozinho. A luz intensa que emanava de Kaique começou a pulsar, como um coração batendo no escuro. E antes que pudessem entender as implicações, uma onda de energia violenta se espalhou, envolvendo os três como um escudo protetor. É agora ou nunca! Renato gritou. A coragem após o medo, a chama acesa em seu peito. E então o tempo pareceu desacelerar. Os homens armados estavam prestes a avançar, mas a conexão invisível que unia Clara, Renato e Kaique produziu um terremoto de luz, criando uma barreira entre eles e o inimigo. Os olhos de Kaique brilharam como nunca antes, e a verdadeira força começou a se manifestar. Vamos, precisando nos dirigir à verdade, ele gritou, enquanto o brilho se expandia cada vez mais. O poder que não compreendiam os protegia e guiava ao mesmo tempo. Os homens armados pareciam hesitar, atordoados pela força que emanava do fundamental vínculo deles. E então, em meio à fúria, a cena foi tomada pela luz, absorvendo tudo ao redor como um combustível que o amor deles havia gerado antes. E foi assim que, no auge da batalha, Renato, Kaique e Lúcia dispararam em direção à saída, em busca de respostas, de Clara e de um futuro que prometia pureza, mas que agora se desfazia em sombras. O que mais estava em jogo? A busca por Clara poderia se transformar em um novo início. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E marque o botão de like agora para alimentar o algoritmo e assegurar mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu realmente quero saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo. Come pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. A última aventura de Renato e Kaique acabou de começar.